Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma palestra aqui do Summit Êxito. E olha, ainda mais incrível, porque é um assunto que eu adoro, que é o mercado financeiro. Então o nosso próximo convidado aqui que vai conversar com você, vai explicar mais sobre o mercado financeiro, porque ele tem uma vasta experiência nessa área. Ele é formado em Engenharia Civil pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em Harvard. E depois de passar por várias áreas aí, vários bancos de investimentos, hoje ele é o CEO do Credit Suisse desde 2012. E agora a gente vai escutar um pouco mais sobre o mercado financeiro no Brasil com José Olímpio Pereira. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Carol, como é que você está? Prazer estar aqui com vocês. Sou um fã aqui do Êxito, acompanho o Instituto desde o início e fico muito feliz de estar aqui colaborando. Perfeito, muito obrigada, a gente está muito feliz de ter você aqui e o palco é todo teu, arrasa aí. E aí, você tem alguma pergunta? O que você quer que como é que você quer que eu comece? Bom, já quero começar perguntando para você, eu acho que está todo mundo aí curioso sobre a atual situação, né, o momento que a gente está vivendo aí do mercado de ações aqui no Brasil. Olha, mercado de ações, eu acho que está vivendo um momento muito bom. A gente, assim, viu uma expansão grande desse mercado, alimentada principalmente pela forte queda das taxas de juros. E isso já estava acontecendo mesmo antes da pandemia. Vamos lembrar que a gente começou com um juro de 4,25, que foi reduzido para 4. Isso já era um recorde de juro baixo, que a gente nunca tinha visto. E, em consequência desse juro baixo, o que a gente viu foi as pessoas buscando outras modalidades de investimento e nessa busca a Bolsa foi privilegiada. Então, você teve uma migração grande de principalmente investidores brasileiros, pessoas físicas, ou diretamente, ou via fundos de investimento, indo para a Bolsa, o que gerou essa valorização. Com a pandemia, a gente sofreu num primeiro momento, aliás, o mundo inteiro sofreu, mas com o aprofundamento da redução das taxas de juros, que chegaram a esse nível de 2%, que a gente nunca nem sonhou que fosse ver aqui no Brasil, o mercado continuou a desempenhar muito bem. Nós ainda estamos para baixo no ano, mas relativamente pouco, com índice aí em torno de 100 mil pontos. Então, assim, eu acho que a gente está vendo um momento bom. Ao mesmo tempo, acho uma coisa muito interessante, é que a nossa bolsa, em termos de número de empresas, ela é relativamente pequena. Ela tem, se você for olhar o número de empresas que são líquidas, que dá para o investidor entrar e sair, a gente tem menos de 100 empresas. E esse ano a gente já teve uma onda grande de novas empresas vindo ao mercado. Eu acho que isso é um fenômeno muito bacana. A gente não via um número tão grande de empresas vindo ao mercado desde 2007. Assim, os recordes anteriores eram 10, 12. Pois bem, esse ano a gente já teve 21 novas empresas entrando no mercado, dos setores os mais diversos. E isso é muito bom, porque isso não só permite que essas empresas levantem dinheiro para investir, para continuar crescendo, como também dá mais alternativa aos investidores para o que comprar na Bolsa, sem ter que estar concentrado nas tradicionais grandes empresas, bancos, Petrobras, Vale, enfim, etc. Então, dá mais opção. Então, estou muito animado com esse momento do nosso mercado acionário. Perfeito. Olha aí, pessoal, e alguns pontos bem importantes dessa análise, né, de qual foi o movimento até da taxa de juros. E vale lembrar que há pouco tempo a gente teve taxa acima de 13% ao ano, né? Então, ou seja, aí migrou-se, né, o número de investidores da renda fixa. O Brasil sempre foi um investimento mais conservador e agora as pessoas estão tomando mais risco? A gente pode afirmar isso? Sem dúvida. Hoje em dia, antigamente,
a renda fixa, vamos chamar o CDI, né? Que veio, como você falou, não é nem acima de 13, era 14,25. Exato. Né? A gente foi o máximo. Então, ele era uma alocação. A maioria das pessoas tinha um pedaço grande do seu patrimônio alocado estruturalmente em renda fixa de curto prazo, porque tinha uma combinação irresistível de taxa muito alta, segurança, que era o título do governo, e liquidez imediata, quer dizer, o que mais você quer da vida, né? Então, assim, era uma alocação e você ainda tinha instrumentos como as letras de crédito imobiliário ou letras de crédito agrícolas que nem imposto pagava. Então, você, além disso, você tinha uma taxa com liquidez, segurança, taxa alta isenta de imposto. Ou seja, um investimento irresistível. O paraíso, exatamente. Com esse movimento de queda de taxa de juros, que eu acho que era muito necessário para o Brasil, e foi fruto aí, isso a gente viu esse movimento todo acontecendo durante o governo do presidente Temer, e liderado principalmente pelo ex-presidente do Banco Central, pelo Ilan Goldfein, a gente viu essa taxa sair dos 14,25 para o 2 que ela está hoje. Então, o investimento em renda fixa deixou de ser uma alocação para ser um pouso temporário do dinheiro enquanto você decide o que faz com ele. Não faz mais sentido deixar o dinheiro a 2%. A inflação é 3 e pouco. Então, assim, se você deixa o seu dinheiro a 2, você está perdendo da inflação. Então, se você for deixar a 2, é só por um tempinho, enquanto você decide o que fazer. E aí, quais são as alternativas? Você pode alongar o prazo, comprar títulos públicos de prazo mais longo. Então, se você for ver hoje no mercado, você compra títulos de 5 anos rendendo 6%, mas você tem que alongar esse período. E você não tem liquidez, você não tem liquidez sempre no valor que você investiu, porque se esse juro subir ou cair, o valor do título cai ou sobe, né? Sempre o inverso. Então, você corre mais risco. Você tem uma outra modalidade que cresceu muito, foram os fundos imobiliários. A gente está com recorde de emissão de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje, em média, estão pagando entre 5% a 7%, também com o benefício da isenção de impostos, e eles foram uma outra alternativa de investimento que foi muito bem aceita pelo mercado. Outra alternativa são títulos de renda fixa, debêntures, que companhias emitem, onde você consegue uma taxa melhor do que o CDI. E, finalmente, a Bolsa. Então, assim, você hoje fica nesse pouso temporário, que é o 2%, buscando qual é a melhor oportunidade dentre essas que eu listei para você. Perfeito, já aproveito, olha só, para dar mais um gancho aqui, né? Até bem curioso, José Olímpio, porque no ano passado, no Summit Êxito, eu mostrei exatamente esse gráfico da queda da taxa de juros, a gente já tinha tido essa queda, mas também mostrando, né, que grandes investidores estavam com caixa esperando uma crise, citei até o Warren Buffett e tudo mais, e a gente sofreu aí uma oportunidade na Bolsa de Valores, né? Então, das pessoas comprarem as ações baratas e ganharem muito mais, né? Então, comprar uma Petrobras, que no meio da pandemia subiu 100%, entre outras companhias. Mas essa taxa de juros é uma novidade para o investidor brasileiro, principalmente para o empresário brasileiro. Você acha que a gente está sabendo se adaptar, né? O mercado financeiro está conseguindo se adaptar a essa nova realidade de uma taxa de juros tão baixa? Acabou a mamata da taxa de juros alta? Olha, eu acho que esse novo ambiente de taxa de juros baixo é espetacular para o país. O que nós estamos vendo é que as empresas
estão sendo capazes de se financiar no longo prazo a taxas fixas, coisa que nunca aconteceu. Antigamente, um empresário, olha só, vou te fazer uma conta. A taxa de juro básica era 14,25. O sujeito pagava um spread de crédito de 2, 3%, ele acabava captando a quase 18% ao ano. E esse custo hoje, com o mesmo spread de crédito, em cima do 2 é 5. Então, o custo financeiro para as empresas caiu para 1/3, menos de 1/3 do que era anteriormente. E para onde está indo essa economia? Para o bolso dos acionistas, para o resultado das empresas. Então, assim, você teve uma transferência de resultado para os investidores em renda fixa para os investidores em ações muito, muito relevante. E acho também que essa taxa de juros ela é excelente, porque o Brasil, toda empresa brasileira, a única alternativa de fonte de financiamento de longo prazo a taxas baixas que havia era o BNDES. Pois bem, hoje o BNDES está sendo substituído pelo mercado. A gente está vendo várias empresas querendo pré-pagar seus empréstimos no BNDES porque elas captam mais barato no mercado do que no BNDES. Então, assim, e também no governo passado, o que a gente assistiu foi uma coisa muito inteligente, que foi o término do subsídio nos empréstimos do BNDES, que eram realizados a juros abaixo do mercado. Com a instituição da TLP, da taxa de longo prazo, você fez com que a taxa dos empréstimos do BNDES convergissem para a taxa de mercado e o subsídio fosse eliminado, o que é uma coisa ótima, para você permitir que o mercado funcione e que todo mundo não dependa de uma fonte única de financiamento de longo prazo, que era a situação que a gente vivia. Então, estou muito animado, porque o Brasil tem muito investimento a fazer pela frente, tem muita coisa. Por exemplo, só na infraestrutura, nós temos assim bilhões e bilhões que têm que ser investidos, e hoje você tem esse dinheiro todo no mercado, pronto para financiar todo esse investimento. Perfeito. Então, aproveito até para perguntar, né, como que você está vendo essa recuperação da nossa economia? Porque aí, pela tua narração, só coisas positivas a respeito da queda da taxa de juros. Mas, vale lembrar que estamos passando por uma situação bem complicada, né, e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Como que você vê aí essa recuperação? Olha, o que aconteceu? Nós vínhamos numa trajetória, já desde o ano passado, nós tínhamos identificado que a nossa maior questão era o crescimento da nossa dívida, era a geração de um déficit no nosso orçamento que precisava ser controlado. E tomamos, ao longo tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, algumas medidas importantes para controlar esse déficit. O primeiro foi a PEC do teto de gastos, que limitou o total de gastos que o governo podia fazer. Esses gastos vinham crescendo em termos reais e, a partir da PEC de gastos, eles só podem crescer na medida da inflação. E, em seguida, aprovamos, no ano passado, uma reforma da Previdência muito efetiva, muito boa. Então, nós vínhamos numa direção de segurar o crescimento da dívida, melhorar as nossas contas fiscais. Ora, com a pandemia, o que aconteceu? O Brasil foi forçado, aliás, não só o Brasil, o mundo inteiro, foi forçado a gastar para aliviar o sofrimento da população por conta da pandemia. Há várias discussões aqui sobre o quanto a gente gastou, e você vê estudos que a gente, no final das contas, gastou o que países ricos gastaram. Então, assim, aqueles R$600 foi ótimo, aliviou muito o sofrimento das pessoas,
porém criou uma conta enorme para se pagar, o que levou a nossa dívida dos 75% do PIB onde estava para perto de 100% do PIB. Então, nesse momento, é muito importante nós voltarmos à disciplina fiscal, nós avançarmos na agenda de reformas, controlarmos o crescimento de gastos e segurarmos a nossa dívida. Porque, infelizmente, nós estávamos nesse caminho, tivemos que gastar muito mais por conta da pandemia, e toda a discussão que a gente está tendo hoje é justamente para convencer os nossos congressistas que não pode continuar gastando. A gente precisa dar confiança a quem investir, a quem vem investir no Brasil, que as nossas contas públicas vão estar sob controle, a nossa dívida não vai crescer de maneira explosiva. Então, assim, esse é o nosso grande desafio hoje. Enfim, você tem algumas medidas importantes, quer dizer, você não pode continuar nesse nível de gasto para frente sem ter uma origem para ele, sem cortar em outro lugar. Há várias propostas já no Congresso, como, por exemplo, a PEC emergencial, que permite a redução de gastos públicos, a jornada do funcionalismo, que é importante ser aprovado, e outras medidas, entendeu? Então, essa discussão toda que vocês veem aí, o sujeito é fura-teto, não é fura-teto, etc. e tal, porque o teto é como se fosse assim a nossa âncora de confiança, entendeu? E a gente precisa preservar isso. O que a gente, enfim, não sei se eu estou claro. Claro, não, para mim claríssimo, José Olímpio. Aproveito até para dizer, né, que quando a gente fala, até acho que 2 pontos bem importantes da gente ressaltar aqui. Eu faço o Café com o Mercado do UOL Economia e até é curioso, né, que fiquei vários dias falando justamente, praticamente era a mesma notícia, porque está todo mundo antenado nisso, né, os gastos para o ano que vem, a preocupação é justamente esse teto para os gastos para o ano que vem. Então, para quem está nos acompanhando agora, galera, quem está começando a entender mais do mundo dos investimentos, quando você vê a gente falando tanto isso nos jornais, nos comentários a respeito disso, é porque isso influencia diretamente aí a confiança, como você está colocando muito bem, né, José? E aproveito para reforçar, e aqui é para a gente perguntar a respeito disso, sobre os investimentos estrangeiros, né? Então, porque essa confiança também, ela norteia se a gente vai ter investimentos estrangeiros ou não no Brasil. A gente está vivendo um momento bom, né? Porque o dólar está lá na lua, ou seja, para qualquer pessoa comprar ações no Brasil, além da queda do preço das ações, está preço de banana com a alta do dólar, né? Mas essa confiança pode aí atrapalhar? Como que você vem vendo esse movimento aí do investimento estrangeiro, principalmente? Olha, a gente tem 2 tipos de investimento estrangeiro. É aquele investimento estrangeiro que a gente chama de portfólio, que é o investimento que vem para a bolsa, vem para títulos públicos, essa coisa toda. E esse investidor saiu do Brasil. Tá? Ele reduziu muito a presença, a participação do investidor estrangeiro no total da dívida pública caiu muito. O investidor estrangeiro, esse ano, tirou muito dinheiro da Bolsa, e justamente por conta primeiro na renda fixa, com esse juro de 2%, ninguém acha que vale a pena vir investir no Brasil. Com essa, digamos, preocupação sobre a dívida pública brasileira, os investidores estão muito relutantes em vir investir em títulos mais longos. E essa desconfiança, viu, Carol, ela é expressa na curva de juros. Só para o seu espectador entender, o que é a curva de juros? 2% é o juro de curto prazo, é o chamado CDI. Mas se você comprar um título do governo de 5 anos, por exemplo, ele paga 6,60.
6,50. Então, por que os investidores estão pedindo 4,5% de prêmio para alongar o perfil da dívida? Confiança. Não sabem se essa dívida vai explodir, não sabem se a inflação vai voltar, não sabem se o juro vai ter que ser aumentado para frente. Então, assim, mesmo, Carol, nesse nível de juros muito mais alto, de 6,5%, se você for para 7 anos, ele pula de 7%, nem assim o investidor está vindo. Então, nós temos um investidor de portfólio que esse ano ele está, digamos assim, à margem. Não veio, levou o dinheiro para fora, está assim, querendo sinais para retomar a confiança. E aí nós temos um investidor de longo prazo, tá? Que é o investidor que vem aqui comprar empresas, investir em infraestrutura e que tem uma visão longa. O Brasil, ele sempre foi estruturalmente atraente para esses investidores que têm uma visão de longo prazo. A gente, só para te dar uma estatística, por ano a gente tinha cerca de 70 bilhões de dólares de dinheiro de investidores de longo prazo vindo para cá. Esse ano, esse número está caindo para 50 bilhões. Ou seja, sofreu também. E uma das questões muito importantes que atrapalha também é esse nosso posicionamento com relação ao meio ambiente. O mundo, vocês já ouviram falar, os espectadores já ouviram falar sobre essa sigla ESG, tá? O meio ambiente, sustentabilidade, meio ambiente, social e governança. O meio ambiente passou a ser um fator muito importante na decisão dos investidores de onde vão alocar o seu dinheiro. E toda essa percepção criada de que o Brasil não está sendo responsável em cuidar do seu meio ambiente tem nos prejudicado muito. E pode nos prejudicar muito mais, porque, além disso, não só o investidor estrangeiro pode não querer trazer o dinheiro para cá, porque ele não reconhece no Brasil uma preocupação com o meio ambiente, como ele pode querer deixar de comprar os nossos produtos agrícolas, que o Brasil é um enorme produtor. Então, eu ressalto essa importância de mostrar nosso compromisso com o meio ambiente, nosso compromisso com o combate a crimes ambientais, que não está nada bem nesse momento. Então, assim, do ponto de vista externo, e eu comentei isso anteriormente, o estrangeiro se retraiu de investir no Brasil, tanto na Bolsa e nos investimentos líquidos de renda fixa, quanto nos investimentos de longo prazo. Os dois caíram, tá? Bom, e dito isso, você acha que o que precisa para essa retomada, né? O que precisa melhorar aí no Brasil? Então, a gente falou aí sobre a questão dos gastos, trazer um pouco mais de confiança. O que seriam ações práticas para que esses investidores voltassem para o Brasil? Olha, eu acho que, sem dúvida, o primeiro fator é a responsabilidade fiscal, mostrar que nós vamos cuidar de gerar superávites e impedir que a nossa dívida cresça de forma descontrolada. Esse eu acho que é o número 1. Se a gente tiver sinais claros que o teto será mantido, que o governo estará na linha de cortar gastos, gerar superávites, você, sem dúvida, imediatamente verá uma correção, tanto no câmbio, tá? Porque, eu vou só fazer um parênteses sobre o câmbio, o real foi a moeda emergente no mundo que mais se desvalorizou esse ano. Pior que a lira turca, pior que o rand sul-africano, pior do que... Olha, nós estamos mal, entendeu? Agora,
não é difícil retomar a confiança. O mercado reage muito rápido a isso. Então, do ponto de vista do investidor de portfólio, ele vê uma oportunidade. O dólar a 5,60 é uma oportunidade. Se você retomar a confiança, é como você falou, basta você ir jantar aqui em São Paulo e traduzir a sua conta em dólar para você ver como é que está tudo barato. Está tudo barato. Você compra as coisas, vai, serviços principalmente, né? Então, assim, claramente a gente tem a nossa moeda relativamente bem desvalorizada. Então, você der os sinais certos para recobrar essa confiança, você atrai esse dinheiro de novo, você promove uma revalorização do nosso real, você promove uma participação maior dos investidores na nossa bolsa. Ou seja, é um pouco aquela piada da solução dos ratinhos se defendendo do gato e disse assim, a solução é fácil, é só pendurar o guiso no gato. A questão é fazer. Começar a colocar em prática, né? O que fazer é muito claro. O problema é pendurar o guiso no gato. É o Congresso, o governo, trabalhar para implementar essas medidas de controle de gastos, criação da âncora fiscal, reforma emergencial, reforma administrativa, enfim, para botar o país de volta nos trilhos. Perfeito, eu acho que ficou muito claro, né, que a gente precisa colocar para fazer. Eu acho que os problemas já estão muito claros aí, o que precisa ser feito, né, e que seja feito logo, né, porque quanto mais tardar aí, quanto mais demorar, vai piorando, né, mais a gente vai demorar aí para melhorar a nossa economia. Aproveitando, falando da situação econômica ainda, né, sobre a nossa economia aqui, eu acho que você deixou muito claro alguns desafios aí, principalmente em relação aos gastos, confiança, a retomada dos investidores estrangeiros. Tem mais desafios que a nossa economia aí vai passar nos próximos tempos? Tem alguma coisa também que quem está nos assistindo, o empreendedor, o empresário, pode ajudar, pode colaborar aí para a retomada da economia? Olha, Carol, eu acho o seguinte, não tem só má notícia, tá? Vamos também olhar... Ufa! Nós temos desafios, é claro, o diagnóstico do que temos que fazer é claro, quer dizer, não tem, meu Deus, o que fazer... Por exemplo, eu sou do tempo da hiperinflação. Ninguém sabia direito. Até o Plano Real chegar e a gente encontrar uma maneira para debelar a inflação, tentou-se um bando de coisa, ninguém sabia direito o que fazer. Agora é diferente. É fácil. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem que ter vontade política. E o que os empresários, o que a sociedade pode fazer? Pressionar o Congresso a tomar as medidas necessárias. Então, assim, o que eu entrevisto aqui no banco, nós fazemos lives também, e eu entrevisto muitos empresários, e eu digo, olha, vocês, líderes das empresas, têm que gastar um pouquinho do tempo de vocês em Brasília, entendeu? Defendendo as pautas corretas, explicando para os congressistas como é que o mundo funciona, como é que o Brasil volta a crescer. O que vocês precisam para voltar a investir? Agora, Carol, eu sou um grande otimista com o futuro do Brasil, principalmente pela qualidade do nosso setor privado e do nosso empresariado. É impressionante que, apesar de todas as dificuldades com as quais o empresariado lida, né, legislação complicadíssima, nós de novo, na linha de que não é tudo má notícia, a reforma trabalhista feita no governo Temer já foi um enorme avanço, melhorou muito as relações com o trabalho, facilitou muito a vida das empresas. Mas ainda nós temos, por exemplo, toda a questão tributária. O empresário no Brasil ele tem que ter um exército
de pessoas só para calcular que imposto ele tem que pagar, de tão complexa que é a nossa legislação tributária. Então, assim, essa reforma tributária, assim, não está se falando que é necessário abaixar o imposto, mas precisa simplificar, entendeu? A economia que as empresas terão, a segurança que ela terá, que está pagando o imposto certo, isso facilita muito. O que a gente precisa, o que eu gosto de brincar é o seguinte: nós temos uma classe empresarial fantástica. Eu acho que Janguier, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Uma pessoa que saiu do nada e construiu um império na educação por força própria. Então, assim, e como Janguier, quantos outros nós não vemos aqui no Brasil? Acabou de abrir o capital, o grupo Mateus, cujo fundador foi um garimpeiro que montou um império. Enfim, nós temos vários exemplos disso. Esses empresários todos, eles estão construindo esses impérios com 2 bolas de ferro amarradas nas pernas. O que a gente tem que fazer? Idealmente, tirar as bolas, mas assim, no mínimo, reduzir muito o peso delas. Porque se você fizer isso, eles andam com muito mais facilidade. E nesse sentido, eu acho que a gente já teve reduções do peso. A reforma trabalhista foi uma, a queda da taxa de juros foi outra. Você já imaginou Carol, empreender nesse país tendo que tomar dinheiro a 20%? Não, com certeza essa conta não fecha, né? 20% as grandes empresas. As menores, 30, 40, 50, quer dizer, como é que faz? Então, você trabalha para pagar juros. Essa conta não tem como fechar, né, José? E a gente ainda está falando Então, não tem como fechar. Então, assim, eu acho que a gente tem uma classe empreendedora fantástica que precisa se mobilizar mais, precisa gastar um pouco do seu tempo em Brasília, convencendo os parlamentares, defendendo o que precisa ser feito para esse nosso país andar para frente. Não adianta, nós todos, não adianta olharmos só para o nosso negócio, para o nosso umbigo e esquecer de Brasília, entendeu? A gente precisa gastar um tempinho nosso com interlocução, com parlamentares, com agentes do governo, ajudando eles a entender o que é necessário para o investimento voltar, para se recobrar a confiança, para o Brasil crescer. Eu acredito muito nisso. Maravilhoso. E, inclusive, eu acho que é bem importante de reforçar, né, a importância da educação para o brasileiro, inclusive, né, e não ignorar a questão política, né, a questão de pressionar a política brasileira para que ela faça o que precisa ser feito, porque é isso que vai nos ajudar aí, que vai deixar, como você deixou muito claro, aí, mais leve para o empreendedor, para o empresário brasileiro, para que ele possa se movimentar e ter sucesso. Porque, olha, a força de vontade é o que não falta aqui no Brasil, né? Eu acho que o brasileiro hoje dá show na hora de criar, de fazer e de acontecer, né? Nós somos, Carol, super criativos, super empreendedores. O jogo de cintura que o empresário tem que ter, com essa economia que vai e volta, não sei o quê, é incrível. Eu tive o privilégio de trabalhar e no meu trabalho eu lido com empresários o tempo todo e tenho, assim, o privilégio e satisfação de conviver com esses homens que do nada construíram impérios e vencendo todas as dificuldades. Isso é uma coisa muito boa, muito interessante. Então, enfim, e no Brasil tem muito para ser feito. Então, por exemplo, no ramo da educação, a gente tem um desafio enorme em melhorar a qualidade da nossa educação. Mas nunca se falou tanto em educação quanto agora. Você já percebeu? Ainda bem, então, ainda assim, bem. Ainda bem. Nunca se falou tanto em educação quanto agora. A gente nunca viu tanto investimento privado em educação quanto agora. A gente está vendo, quer dizer, como
como o Grupo Ser, vários outros grandes grupos privados de educação, fazendo um trabalho excelente. Eu acho que o desafio agora é do setor público prover à população uma educação de qualidade, principalmente no ensino fundamental, no fundamental e médio, que são, digamos, os alicerces das pessoas. Então, isso certamente é um desafio. Você tem regiões do Brasil que conseguiram fazer avanços enormes nessa área de educação, outros estão atrás. Eu não entendo bem por que aqueles que estão atrás não vão aprender com quem está na frente para fazer. Eu acho que podia ser mais fácil, né? Muito mais, ser mais fácil, mas essa é uma área super importante. Se você me permite, outra área de excelência aqui no Brasil é o agronegócio. O agronegócio é o resultado de um setor da economia que compete em bases mundiais, que produz aqui para o mundo, importa insumos com liberdade e que tem tido crescimento de produtividade fantástico. Então, por exemplo, a gente vê muito os líderes industriais reclamando, etc., pedindo proteção, E quando a gente vê que o que mais promoveu o desenvolvimento do agronegócio foi justamente o fato dele competir em bases mundiais, dele ser completamente aberto. Então, eu acho assim, o exemplo do nosso agronegócio, ele pode e deve ser estendido para outros setores da economia, notadamente o industrial. E dois setores, né, que você citou, eu sou até suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelos dois, né? Estou no mercado financeiro há 15 anos, mas o meu pai é fazendeiro, então sempre acompanhei o agronegócio também e tenho feito investimentos também em startups e no agronegócio e até em empresas que já são sólidas nesse mercado, porque eu acho que o brasileiro, inclusive, por muito tempo, colocou isso de uma forma até como se estivesse denegrindo a imagem do Brasil ser um país agro, né? Então, a frase de celeiro do mundo como se fosse pejorativa. Pelo contrário, é um orgulho, né? É um mercado que, de fato, tem muitas oportunidades para os investidores e também que a gente precisaria abraçar aí para que a gente pudesse surfar melhor, né? A gente já tem um potencial muito grande sendo explorado, mas que poderia ser ainda melhor se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção para esse setor. E educação não precisa nem falar, né? A gente faz parte aqui do Instituto Êxito juntos, né? Eu sou a única mulher sócia fundadora do Instituto. Quando o Janguier me convidou, na hora eu falei, óbvio, né? Porque a gente precisa ajudar o Brasil a melhorar, principalmente a educação financeira, né? Tudo isso que você vem falando sobre até o brasileiro aceitar, tomar juros a 20%, 30%, né? O empresário aceitar esse movimento, muitas vezes é por falta de conhecimento também, de não ter encontrado uma outra solução e às vezes não sabe fazer nem a conta de como essa conta fecha, nem percebe que com esse empréstimo que tomou está perdendo dinheiro. Aproveito, José Olímpio, para você contar um pouco para a gente, né, sobre o Credit Suisse no Brasil. Como que é a atividade do banco aqui no Brasil? Olha, nós estamos no Brasil há 60 anos. Primeiro um escritório de representação lá atrás. A partir dos anos 90, o banco se instalou aqui. Os anos 90 foram um marco na economia brasileira, foi quando o Brasil renegociou a sua dívida, voltou a acessar capitais externos, e aí o Credit Suisse veio para cá, se instalou, criou um banco, e em 98 fez um movimento muito importante, que foi a compra do Banco Garantia. E era, naquela época, o Banco Garantia, fundado pelo Jorge Paulo Lema, era o maior banco de investimentos independente aqui do Brasil. E por força dessa aquisição, ele tornou-se o maior banco de investimento global com presença local. Mais para frente, nós compramos em 2006 o controle da Hedging Grifo,
que era uma gestora de fortunas, uma gestora de patrimônio muito bem sucedida. E a partir dessas duas aquisições, então, nós criamos a nossa plataforma, que é única aqui no Brasil. O Credit Suisse é o único banco global no Brasil que tem uma presença muito forte em banco de investimentos e em gestão de patrimônio, que a gente chama de private banking, tá? E qual é a nossa... quer dizer, se você for olhar nessa interseção entre banco global, força em banco de investimento e força em gestão de patrimônio, só tem a gente. E por que isso é importante? Porque nós podemos atender os nossos clientes em todas as suas necessidades, tanto as suas necessidades corporativas, quer dizer, aqui todo mundo que quer levantar dinheiro para as empresas, quer seja abrindo capital, quer seja tomando empréstimo, emitindo dívida, etc., nós podemos apoiá-lo e apoiamos os nossos clientes nos seus investimentos pessoais também. O Credit Suisse é, no fundo, um grande agente de capital de longo prazo, ajudando quem tem dinheiro, quer sejam pessoas físicas de alto poder aquisitivo aqui no Brasil, quer sejam investidores institucionais no Brasil e no mundo, a investir esse dinheiro. A gente ajuda e ajuda quem precisa de dinheiro para tocar seus negócios, desenvolver, investir, a conseguir isso. Uma outra característica interessante do Credit Suisse é que é um banco que, desde a aquisição do Garantia, foi sempre gerido por brasileiros. A gente tem uma tradição de toda a nossa diretoria é formada por brasileiros. Nós temos da nossa matriz uma grande delegação. Então, os nossos clientes gostam de tratar com a gente porque a gente tem um poder decisório local que é muito importante na hora de você servir o cliente. Não precisa, enfim, ficar consultando sobre o que pode ou não pode fazer a cada minuto. A gente tem um poder de decisão local também muito grande. Então, estamos aqui há 60 anos, queremos estar por mais 100, ajudando o Brasil a crescer, ajudando, enfim, cumprindo essa nossa função de agente de capital de longo prazo, ajudando empresas, ajudando investidores e crescendo junto com o Brasil. Falando em longo prazo, estou sabendo aí de um acordo estratégico com o Modal Mais, e eu queria que você contasse aí o que foi essa intenção, o que é esse acordo aí para quem está nos assistindo, o que vocês estão vislumbrando com esse acordo estratégico? Olha, claramente o desenvolvimento dos bancos digitais é uma coisa que não nos passou despercebida. A gente acredita que existe uma enorme sinergia entre o nosso negócio e o negócio do Modal Mais, tanto na utilização da tecnologia digital que eles desenvolveram para os nossos clientes, como também a nossa capacidade de gerar produtos financeiros, produtos de investimento que podem ser oferecidos aos clientes dele. Nós conhecemos o Modal Mais, o fundador do Modal, Diniz Ferreira Batista, era um dos sócios do Garantia. Temos uma relação maravilhosa, histórica com ele, acompanhamos tudo que eles construíram lá e resolvemos, então, criar essa parceria. Nós temos o direito de adquirir até 35% do Modal Mais e estamos, nesse momento, explorando juntos sinergias que podem ser boas para as duas instituições. Ou seja, começou com um namoro aí para um possível casamento, é isso que podemos esperar a longo prazo? Eu acho que a analogia está muito bem feita. Nós estamos, assim, num intenso namoro com opção de casar. Muito, muito bom. Principalmente quando a gente fala do mercado financeiro, né, da gente juntar, de realmente fazer parcerias inteligentes, né? Eu, ao longo da minha trajetória também de 15 anos de mercado, sempre busquei isso
também através da Atom, né? A minha empresa também é listada na Bolsa de Valores e a gente não é uma corretora, a gente não é um banco, então a gente faz parcerias inteligentes. E daí por isso que eu brinco com todo mundo. Você começa um namoro para depois ir para um casamento. Ó, quem está assistindo aí, empreendedor, olha que dica valiosa. Perceba o tamanho que a gente está falando do Credit Suisse e que ao invés de ir logo de cara, saindo comprando e tudo mais, primeiro começou um namoro, né? Começa uma parceria, começa um acordo estratégico com uma opção de fazer de fato uma fusão, uma compra, para que daí você aí gaste até menos energia, né? Eu acho que esse é um modelo inteligente de você fazer acordos de longo prazo, hein? Nós estamos muito felizes com o acordo que temos com eles, gostamos muito das pessoas, da liderança, estamos muito animados com o que podemos fazer juntos, viu? Acho que pode ser um negócio excelente para eles e para nós. Maravilha. E falando ainda de longo prazo, como que você vê, né, o Brasil aí no longo prazo? Você está otimista? Você deixou claro aí na sua explanação que você é um otimista em relação ao Brasil. E para a gente não estourar aqui o tempo, eu queria te pedir duas coisas. Uma, que você falasse um pouco sobre aí qual que é a tua visão para o Brasil. E se você pode, aí para quem está começando agora, para aquele pequeno empreendedor que vai começar os seus investimentos, quais ações eles deveriam olhar, qual segmento eles deveriam olhar nesse momento aí que a gente teve uma depreciação dos preços? Olha, eu já falei um pouco sobre minha visão de Brasil. Eu sou otimista com o Brasil no longo prazo. O que me frustra às vezes um pouco é que nós poderíamos estar indo muito mais rápido do que estamos. Não obstante, nos meus 35 anos de carreira, a cada 10 anos, se eu olhar para trás, o Brasil estava melhor do que nos 10 anos anteriores. Agora, por outro lado, a gente podia estar muito mais longe. Então, cabe a todos nós trabalhar firme para a gente acelerar nosso ritmo de crescimento. Mas sou otimista, acredito nesse país, invisto nele, tenho minha vida aqui, não tenho menor, acho que está cheio de oportunidades, construí minha carreira aqui, vi muita gente crescer ao longo desses 35 anos, construir negócios, construir carreiras, se realizar. Então, assim, acredito no Brasil. Segundo, pequeno investidor, pequeno empresário. Pequeno investidor, primeiro, estude. Bolsa não é cassino. Bolsa, investimento em ação não deve ser feito na base de dicas e de análises superficiais. Estude, tem educação financeira, você tem diversas entidades oferecendo educação. Se não conhece, tem vários fundos ou entidades que são capazes de aconselhar o investimento e tomem cuidado. Eu acho muito positivo esse movimento da pessoa física entrar em bolsa, crescer, mas acho também que nós corremos o risco das pessoas se queimarem, das pessoas investirem de forma superficial e especulativa e perderem dinheiro. Então, assim, meu melhor conselho, estudem. Segundo conselho para empreendedores, trabalhem, esforço, tudo é resultado do esforço. Não desanimem, já vi muito negócio que não estava funcionando para um lado, não sei o quê, pivota, muda, adapta. Vou recomendar um livro do Kai-Fu Lee, que são as superpotências da inteligência artificial, que ele descreve o empreendedorismo chinês, que é uma coisa espetacular. E eu acho que o modelo é esse. Faça, trabalhe, adapte-se, entendeu? Não espera ter a resposta para começar a agir. Haja e corrija o rumo ao longo da ação. Nossa, maravilha! Não podia encerrar melhor o nosso bate-papo aqui. Olha, pessoal, e já pego a dica aqui do José Olímpio para te tirar da sua zona de conforto, né? Você está aqui no Summit, está aprendendo pra caramba, mas vale lembrar que no Instituto Êxito a gente tem mais de 350 cursos de graça esperando por você. Inclusive um dos cursos, olha lá, José, um dos cursos é um sobre bolsa, né?
Eu ensino sobre bolsa, então o beabá da Bolsa de Valores, se chama exatamente assim, o beabá da Bolsa de Valores, e é uma das coisas que eu mais defendo, né? Antes das pessoas saírem copiando. Carol, o que você está investindo? José, o que você está investindo? Não. Aprende primeiro o que é uma ação, como que você analisa, para você não ficar refém da opinião de ninguém, para você conseguir tomar suas próprias decisões na hora de investir. E olha, galera, 350 cursos. Então, ou seja, não tem desculpa para não aprender sobre empreendedorismo, porque a gente está aqui para isso, né? O Summit Êxito é uma parte de um movimento gigante que a gente está fazendo aqui no Instituto Êxito. Bom, queria agradecer imensamente, ficaria mais horas e horas batendo esse papo com você. Parabéns por tudo, pela sua dinâmica, pela sua carreira, pela sua história e por estar ajudando aqui também o Instituto Êxito, trazendo abertamente aí mais conteúdo pra gente. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está em casa também. Obrigada, viu? Olha, Carol, muito obrigado. De novo, parabenizo aí o Instituto Êxito, uma iniciativa fantástica. De novo, padrão de realização Janguier, né? Então, assim, que juntou tanta gente boa em torno dele para fazer essa realização. E agradeço aí a atenção de todos os que nos assistiram. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa palestra, mas você continua com a gente aqui no Summit Êxito. E ó, não esquece, hein? Você ouviu muito bem aqui na fala do José Olímpio. Sabe como que a gente muda o país? Pela educação. Então traz mais gente, traz todo mundo para assistir aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar e vai aprender pra caramba. E ó, não esquece, assiste até o final, porque se você quer dar um passo além, se você quer ir pro próximo estágio, ser acelerado, a gente tem uma surpresa para você aqui na nossa próxima edição aqui do Mentoring. Mas você vai saber isso só no final. Então fica com a gente aqui, um grande beijo e te vejo na nossa próxima palestra.